Sentir a paz dentro de ti. Escuta, meu irmão, faz em silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforme o teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que o sol da confiança enfeite o seu caminho. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorria, ampare e aquece, seja o irmão quem for. O trigo doura aos campos, sofrendo chuva ou vento, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotua em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Pelos caminhos do mundo existe o mal e o bem. Ajude sempre que possas, não olhe como a quem. Entre verdades e mentiras, você precisa vencer. Pague com amor toda a ira endereçada a você. Faço assim e levo a vida a cantar. Um sorriso vale em qualquer lugar. Faço assim e levo a vida a cantar. Um sorriso vale em qualquer lugar. Fale de amor onde esteja, sorria quanto puder, que a mão esquerda não veja o que a direita fizer. Quando se ama, se doa, encontra paz no viver. Se ofendido, perdoa e busca depressa esquecer. Faço assim e levo a vida a cantar. Um sorriso vale em qualquer lugar. Faço assim e levo a vida a cantar.
Um sorriso vale em qualquer lugar. Fale de amor onde esteja, sorria quanto puder, que a mão esquerda não veja o que a direita fizer. Quando se ama, perdoa, encontra paz no viver. Se ofendido, perdoa e busca depressa esquecer. Faço assim e levo a vida a cantar. Um sorriso vale em qualquer lugar. Faço assim e levo a vida a cantar. Um sorriso vale em qualquer lugar. Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer que eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, e está na simplicidade do olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Agora eu percebi todo o mal que te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Agora eu percebi todo o mal que te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão.
ando devagar, porque já tive pressa e leve este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada vou, estrada sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a tua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder puxar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela madrugada vou, estrada sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a tua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Sejamos felizes. Um, dois, três. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e adiantar que o nada pôde fazer alguma coisa. Allan Kardec, Livro dos Espíritos. Boa noite a todos encarnados e desencarnados. Boa noite a todos aqui presentes e todos que nos acompanham pelo canal do YouTube. São todos bem-vindos ao banquete de luz que está reservado para hoje, a primeira noite da 20ª
Jornada Espírita de Poções, como tema central, o despertar para a evolução espiritual, promovida pelo Centro Espírita Servos de Maria. Lembramos que o evento oferece cantina, bazar, livraria com obras de autores espetaculares. Convidamos vocês a conhecerem os nossos estandes. Agora, para a composição da nossa mesa de honra, gostaria de convidar a irmã Vera Lúcia, tarefeira do Centro Espírita Servos de Maria, participante da diretoria da casa e coordenadora dos estudos da mediunidade. Convidamos também a irmã Vera Caetité, também participante da diretoria do SESM, médium e passista da casa. Convidamos também para participar da mesa a estudante Alice Lessa. E, por fim, convidamos para participar da mesa e ocupar seu lugar o conferencista da noite, Eric Menezes. Agora, para fazer a prece, seguida da abertura oficial, convidamos nossa irmã Vera Alícia. Boa noite a todos. Obrigada, Natália. Nesse primeiro momento, nós vamos convidar a todos ao recolhimento íntimo, elevando o pensamento à Mãe Maria Santíssima e a seu Filho Jesus Cristo, para melhor nos sintonizarmos com o Pai. Senhor, aqui estamos por Tua obra e graça e buscamos o ensinamento que nos eleve espiritualmente, recebendo das emanações vossas os recursos que nos levam à fé, à gratidão, ao amor, iluminando os nossos sentimentos. E assim, nós te pedimos, Pai, dá-nos a condição de elevarmos a nossa moral, sem a qual não chegaremos até vós, e que a Mãe Maria Santíssima e o Mestre Jesus amado nos guie neste caminho. Que a paz do Divino Mestre seja com todos, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, após longo período pandêmico, o Centro Espírita Servos de Maria, vulgo SESM, retornou suas atividades presenciais com as bênçãos do nosso Pai Celestial, e é a Ele que devemos toda a nossa gratidão por aqui estarmos todos com saúde, disposição e saudade, nessa 20ª edição do evento anual Jornada Espírita de Poções, promovida por esta instituição espírita. Agora, com uma equipe espiritual atuante e focada na saúde e bem-estar de encarnados e desencarnados, dentro e fora da instituição, orientando-nos na composição das equipes de voluntários, na sintonia e união do grupo, na direção dos trabalhos da casa,
a essa equipe devotada, e competente, desvelada e comprometida, nosso respeitoso e sincero agradecimento. Saudamos também aqui a todos os companheiros e companheiras que caminharam conosco construindo a história dessa casa de preces e orações, presentes, ausentes, encarnados e desencarnados, com disposição, desvelo e carinho. Nosso muito obrigado e afetuoso abraço. Enfim, agradecemos ainda aos patrocinadores, pessoas jurídicas e pessoas físicas, que contribuíram de todas as formas, com alegria e boa vontade, por confiança, estando junto conosco na maior caridade que podemos fazer, né, para a doutrina, que é a sua divulgação. Assim como merece também todo o reconhecimento e respeito pelo empenho, com alegria, dedicação, iniciativa e muito boa vontade, cada membro da família SESMI, que juntos formaram e formam a base, o suporte para que este evento se concretizasse, com, é claro, a autorização do Pai Celestial. Deus abençoe a todos, muita paz e aproveitemos os ensinamentos da noite. Agora, seguindo com a nossa programação, para alegrar nossos corações e nos envolver com acordes musicais, convidamos nosso companheiro de jornada, tarefeiro do Centro Espírita Humberto de Campos, em Vitória da Conquista, o amigo seresteiro de Vitória da Conquista, que nos brindará com 2 canções, o irmão Figueiredo. Boa noite. Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela, no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levanta esse olhar, não chore, não temas, não perca esta fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue os meus passos não sente as feridas, tem a paz que eu dou, é feliz assim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a teu lado, me deixa tocar o teu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na tua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de tua luz numa telha quebrada, ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas, nos becos, nos guetos escuros, na chuva, no frio.
sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, o poder. Ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas, nos becos, nos guetos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de tua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre. Jesus, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus. Silêncio, minha alma está em prece, te busca na escuridão da noite, para depois te encontrar na clareza da manhã. E tu vem sempre sorrindo, alegrando o meu viver. Amigo, tenho tanto por te agradecer. Nos momentos mais tristonhos, te senti sempre presente. Nas horas mais felizes, teu olhar me iluminava, tua mão me conduzia, alegrava meu viver. Na vida, tanta coisa por fazer, tanta fome por matar, tanta sede por saciar, muita gente a conduzir nesta mesma direção, fazer tudo nesta vida com amor no coração. Senhor, esta prece é para ti. Jesus, meu querido amigo, Jesus, meu querido irmão, paz da noite iluminada, luz da vida do dia abençoada. Certo e forte é teu poder. Eu queria docemente te oferecer a mais bela melodia na harmonia do amor, te viver todos os dias, fazer tua moradia no meu templo interior. Silêncio.
E nesse instante harmonioso, para iluminar as nossas mentes e abrilhantar ainda mais essa noite de abertura da 20ª Jornada Espírita de Poções, convidamos ao púlpito o também trabalhador do Centro Espírita, Humberto de Campos, em Vitória da Conquista, advogado, professor da UESB, em Vitória da Conquista, mestre em Ciências Sociais e palestrante da União Espírita de Vitória da Conquista, UFC, nosso confrade de Vitória da Conquista, Eric Menezes Oliveira Júnior. Boa noite, queridos irmãos, companheiros do Ideal Espírita. É uma alegria, uma satisfação poder novamente estar nesse evento para refletir sobre o Evangelho do Cristo, depois desse longo período, né, de turbulência que ainda estamos a passar, para falar dessa temática tão próxima, né, à realidade de todos nós, que é a questão da saúde e espiritualidade, de maneira a buscarmos no Evangelho do Cristo, na nossa doutrina espírita, o melhor entendimento acerca dessa temática. Nós vamos identificar nas obras de Joana de Ângeles uma reflexão extremamente profunda acerca das questões psicológicas, acerca das questões relativas à nossa realidade do espírito, buscando nos demonstrar que nesses dias que nós estamos a vivenciar, as questões muitas vezes de natureza infecto-biológicas ficaram mais no passado, mas as questões de natureza psicológica representam um drama nas nossas vidas. Às vezes não a nos afetar pessoalmente, mas certamente nossos familiares, nossos amigos, o nosso convívio social como um todo, porque é muito difícil nós não identificarmos pessoas que passam por esses dramas psicológicos, por essas dores da alma, que representa verdadeiramente uma pandemia em nossos dias. E como buscar refletir sobre essas questões de natureza psicológica dentro do nosso contexto da nossa doutrina espírita? Vejamos, quando a gente observa essa temática acerca da saúde, a compreensão acerca dessa temática é que a saúde é muito mais do que uma ausência de doenças. A saúde é muito mais do que isso. Porque a saúde ela nos convida a buscarmos ter uma vida saudável, uma vida plena, de maneira a demonstrarmos todas as nossas potencialidades, todos os atributos que nos caracterizam. E para que possamos nos manifestar de maneira plena, precisamos nos reconhecer na condição de espíritos imortais que somos. Precisamos olhar a nossa realidade da vida de maneira muito mais ampla, de forma a compreendermos que mais relevante do que as questões materiais, que muitas vezes ainda dominam os nossos pensamentos, são as questões relativas à realidade do espírito. São as nossas necessidades de fundo moral. Porque espíritos que somos, trazemos profundos compromissos que marcam, né, a nossa realidade individual e que estão gravados no nosso consciente, que estão gravados em nós mesmos. Porque conforme nós percebemos, antes do nosso renascimento no corpo físico,
houve todo um planejamento reencarnatório realizado pela espiritualidade amiga, com a nossa participação mais ou menos ativa, a depender dos nossos méritos, a depender das nossas conquistas evolutivas, porque quanto mais evoluído nós somos espiritualmente, maior a nossa capacidade de opinar dentro do planejamento reencarnatório. Quanto menos evoluído nós somos, mais a espiritualidade amiga faz esse planejamento por nós. Mas nós vamos, normalmente, opinar nesse planejamento reencarnatório que é feito com a nossa participação e com a participação da espiritualidade amiga. Dentro desse planejamento reencarnatório, levando em consideração as nossas necessidades e levando em consideração as nossas possibilidades, são estabelecidas as naturezas das provas que nós temos que passar. Então, as questões centrais da nossa existência são previamente programadas, são previamente estabelecidas pela espiritualidade, e nós devemos buscar honrar esses nossos compromissos, e nós devemos buscar honrar essas nossas responsabilidades. E como esse planejamento ele é da lei divina, ele se encontra gravado em nós mesmos, conforme nos esclarece, a questão de número 621 do Livro dos Espíritos, que chama a atenção justamente que essas leis divinas encontram-se gravadas na nossa própria consciência. E como o planejamento reencarnatório faz parte das leis divinas, esse planejamento reencarnatório ele se encontra gravado também na nossa própria consciência. Por que é importante a gente começar o nosso diálogo dessa noite falando sobre isso? Porque a nossa consciência, ela nos cobra diuturnamente. A nossa consciência, ela nos cobra diariamente. Só que muitas vezes a gente não quer ouvir a nossa própria consciência, a gente não quer ouvir os nossos chamados de natureza interior. E levamos a nossa existência como se não tivéssemos responsabilidades maiores, como se não tivéssemos compromissos assumidos com a espiritualidade amiga. E a nossa doutrina espírita, ela nos chama a atenção que não deve ser desta maneira que devemos conduzir a nossa vida. Porque espíritos imortais que somos, há todo um planejamento, portanto, que antecede o nosso renascimento no corpo físico. Planejamento este, então, no qual são estabelecidos os nossos compromissos centrais para com a vida. As questões fundamentais estão previamente delineadas e estão gravadas no nosso consciente. Ora, uma vez que nós compreendemos que somos espíritos imortais, escrevendo mais uma página da nossa história da vida, e que reencarnamos para buscarmos progredir, para buscarmos crescer em direção à luz, conforme nos esclarece a questão de número 780 do Livro dos Espíritos, de ordinário, o normal, é que primeiro venhamos a evoluir no campo da ciência, no campo da intelectualidade, para que posteriormente venhamos a evoluir no campo da moralidade, no campo do amor. Mas esse processo evolutivo, ele não se dá de maneira que venhamos a evoluir plenamente na intelectualidade, para que depois venhamos a evoluir no campo da moralidade. Não é dessa maneira. Esse processo evolutivo, na condição de espíritos imortais que somos, ele é como se fosse um processo em espiral, onde, em algumas experiências reencarnatórias, nós temos mais compromissos no campo da intelectualidade, e em outras experiências reencarnatórias nós temos mais compromissos no campo da moralidade. De forma que, quanto mais nós evoluímos intelectualmente, mais compromissos nós temos moralmente. E assim vai o nosso processo evolutivo. Ora, nós damos um passo no campo da ciência, ora, nós devemos dar um passo no campo da moralidade.
quando nós vamos buscar olhar para nós mesmos e quando nós vamos buscar olhar para a sociedade na qual nós nos encontramos inseridos, nós percebemos que nós já evoluímos bastante no campo da ciência, no campo da intelectualidade. Mas ainda nos utilizamos desse conhecimento científico, desse conhecimento intelectual, profundamente atrelado ainda a uma visão egoísta da vida, de forma a utilizarmos desse atributo da alma para a satisfação das nossas necessidades mais individuais, mais próximas. Razão pela qual as desigualdades, os conflitos, ainda se apresentam como uma característica dos nossos tempos. Ora, uma vez que percebemos que já evoluímos na área da intelectualidade, mas que estamos dando ainda os primeiros passos no campo da moralidade, no campo do amor, impõe que percebamos que a regra geral é que os nossos compromissos fundamentais, assumidos com a espiritualidade amiga, antes do nosso renascimento no corpo físico, os nossos compromissos fundamentais não estão mais no campo da intelectualidade, não estão mais no campo da ciência, porque nesta área nós já evoluímos bastante. Os nossos compromissos fundamentais estão no campo da moralidade, no campo dos chamados deveres conscienciais, no campo do amor, porque é esta área do espírito que é ainda pouco desenvolvida em nós mesmos. Então, excetuando a exceção daqueles espíritos que reencarnaram com compromissos missionários no campo da intelectualidade, porque a gente percebe que a ciência ainda está a evoluir. Então, excetuando esses espíritos que trazem compromissos muito claros no campo da intelectualidade, o normal, nessa ordem, é que os nossos compromissos fundamentais estejam no campo do amor, estejam no campo da moralidade, de forma que não são compromissos exteriores, são compromissos interiores. São compromissos que nos remetem à necessidade de nós buscarmos cuidar da nossa casa mental, de nós buscarmos cuidar da nossa área dos sentimentos, dando atenção, dando importância a uma área do nosso espírito que é pouco valorizada por nós mesmos, que é pouco cuidada por nós mesmos, porque nós nos preocupamos normalmente em demasia com as questões materiais, atreladas ao intelecto, atreladas à ciência, e nos preocupamos geralmente muito pouco com as questões morais, com as questões relativas aos chamados deveres conscienciais. De forma que, se a gente observar um dia como hoje e pararmos para refletir quanto tempo do nosso dia de hoje nós nos preocupamos com questões materiais e quanto tempo nós nos preocupamos com questões morais, geralmente nós vamos constatar que ainda investimos muito mais do nosso tempo, muito mais da nossa energia nas questões materiais do que nas questões morais. Ocorre que, ao fazermos isso, nós estamos descumprindo com os compromissos assumidos com a espiritualidade amiga antes do nosso renascimento no corpo físico. Nós estamos descumprindo com os nossos compromissos conscienciais. E o que acontece quando nós descumprimos com os nossos compromissos, quando nós descumprimos com as leis divinas? Porque, vejamos, quando nós descumprimos a legislação humana, nós sabemos que há consequência, que pode ser uma consequência mais ou menos grave, a depender da natureza do descumprimento. Mas há consequência quando nós descumprimos a legislação humana. E em relação à legislação divina, em relação às leis divinas, há consequência? Há. E que consequência é essa, Eric? São as dores, são os conflitos. As dores, os conflitos, é porque Deus quer nos punir? Não. Nós sabemos que Deus é amor
e que o amor resume todas as suas leis e todos os profetas, todos os ensinamentos. Então, por que a dor é a consequência para o descumprimento das leis divinas? Porque nesse estágio em que nós nos encontramos, a dor ela serve como um balizador de rotas, um balizador de condutas para buscar nos despertar quando estamos fugindo dos nossos compromissos, quando estamos desviando da rota. As dores servem como um elemento de despertamento, um elemento para nos chamar a atenção acerca daquilo que verdadeiramente deve importar, deve realmente ser o foco da nossa vida. Ocorre que, muitas vezes, ao nos depararmos, com as dores, com os conflitos, que fazem parte ainda natural da nossa vida, em razão de sermos espíritos imperfeitos, como ainda somos, ocorre que muitas vezes, ao nos depararmos com essas dores, com esses conflitos, com essas dificuldades que fazem parte do nosso dia a dia, a gente entra em uma situação que às vezes é difícil da gente compreender racionalmente, mas que é muito comum no nosso dia a dia, onde a gente erra, a gente se sente impotente de corrigir os nossos erros, de ter uma conduta de maneira diferente de agora para frente, e a gente se sente culpado por esses erros. E a gente volta a errar, e a gente volta a se sentir culpado, e entra em um processo ali em espiral, onde a gente erra, se sente culpado, e não consegue sair daquele aprisionamento relativo ao processo de culpa que nós estamos vivenciando. Dentro daquilo que a nossa literatura espírita vem chamando de uma culpa tóxica, que é uma culpa que nos aprisiona ao nosso passado, que nos aprisiona ao nosso ontem, porque a gente olha para os erros cometidos por nós mesmos, a gente não consegue se perdoar, a gente não consegue aceitar, digerir aqueles equívocos por nós praticados, e nos sentimos mal, profundamente mal por aquelas falhas, e nos sentimos culpados. E com isso a gente entra em um processo de buscar uma autopunição, onde a gente quer se punir por esses erros, por esses equívocos por nós praticados. Quando, na verdade, a nossa doutrina espírita, ela nos chama a atenção que o processo de libertação do erro não se dá pelo sofrimento. O sofrimento é muitas vezes um estágio, porque quando erramos, devemos nos arrepender do erro praticado. O arrependimento gera um processo de expiação, que é a dor, que é o sofrimento, mas a libertação deve se dar pelo amor, onde nós vamos levar flores, onde antes levávamos espinhos. Só que a gente muitas vezes não quer dar esse passo subsequente para buscarmos um processo de reparação. E ainda ficamos aprisionados, portanto, nessa culpa tóxica que nos prende ao erro, à falha praticada, e não mobilizamos as nossas energias para atendermos aquele convite do Cristo, no sentido de sermos o sal da terra, de sermos a luz do mundo, no sentido de buscarmos nos afinar com o bem que é da criação e que é da nossa própria essência. Ora, dentro dessa temática, portanto, da noite de hoje, torna-se sempre fundamental a gente observar aquilo que está estabelecido na questão de número 919 do Livro dos Espíritos, quando nos é afirmado que o meio prático mais eficaz para nós buscarmos o nosso progresso passa pelo autoconhecimento, passa pela necessidade que todos nós temos de nos conhecer. E por que o autoconhecimento ele é o meio prático mais eficaz para o nosso progresso? Porque nenhum de nós reencarna como uma folha em branco.
Nenhum de nós reencarna como uma folha em branco. Nós reencarnamos trazendo toda uma bagagem reencarnatória que se encontra gravada em nosso íntimo, em nosso eu mais profundo. E essa bagagem reencarnatória, ela dita, ela estabelece as nossas possibilidades evolutivas. Nós reencarnamos, portanto, trazendo facilidades em algumas áreas e trazendo as nossas dificuldades em outros setores da nossa individualidade. Nós reencarnamos trazendo as nossas facilidades e as nossas dificuldades. Ocorre que muitas vezes a gente não se conhece, a gente não sabe quais são as nossas facilidades e a gente não sabe quais são as nossas dificuldades. Se a gente não se conhece, a tendência natural é repetirmos os erros que já estamos a praticar há muitas e muitas experiências reencarnatórias. A tendência natural será essa. Por quê? Porque espíritos imperfeitos que somos ainda, o nosso passado é constituído de muitos equívocos. E esses equívocos, eles estão gravados no nosso inconsciente, eles estão gravados no nosso eu mais profundo. E se a gente não conhece quais são as áreas que nós temos as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, a lógica natural da vida é que nós venhamos a cair em tentação naquelas mesmas áreas que nós já nos equivocamos em tantas e tantas experiências reencarnatórias pregressas. A lógica natural será essa. Daí porque o processo de autoconhecimento, ele se apresenta como tão fundamental para que nós pudéssemos identificar quais são as áreas que nós temos as nossas maiores dificuldades, as nossas maiores fragilidades, para que nesses setores da nossa individualidade a gente tenha um maior cuidado, a gente tenha uma maior atenção. Por quê, meus irmãos? Dentro do planejamento reencarnatório, nós devemos buscar perceber que nós reencarnamos para reparar erros, nós reencarnamos para reparar os erros, e nós reencarnamos para buscarmos fazer o bem. Então, nós reencarnamos para corrigir ali as nossas falhas, os nossos equívocos, e nós reencarnamos para buscarmos fazer brilhar a nossa luz. E dentro desse processo que ainda temos de buscarmos reparar os erros, nós precisamos passar por experiências, por situações que nós já nos equivocamos muito no passado. O normal em nosso planejamento reencarnatório é que dentro desse planejamento nós tenhamos que passar por situações onde no passado nós já nos equivocamos muito. Normalmente nós temos que passar por situações onde no nosso pregresso nós já erramos. Mas nós passamos por essas situações não é para errar novamente. Nós passamos por essas situações para buscarmos fazer o bem onde antes nós nos equivocávamos. Mas para que nós possamos fazer o bem onde antes nós nos equivocávamos, nós temos que ter um olhar para a vida muito desperto, um olhar para a vida muito mais amplo do que aquele que muitas vezes ainda cultivamos, porque ainda muito apegados que somos a uma perspectiva imediatista, a uma perspectiva materialista, geralmente nós mobilizamos as nossas energias para atender às nossas necessidades individuais, geralmente ainda dentro de uma perspectiva atrelada ao orgulho e ao egoísmo. E ao fazermos isso, a chance de nós continuarmos a nos equivocar é muito grande, porque estamos, mais uma vez, utilizando das nossas energias para finalidades inadequadas. Então, qual é o convite que a nossa doutrina espírita nos apresenta? Ampliar o nosso olhar para a vida, nos reconhecendo, portanto, na condição de espíritos imortais que somos
e percebendo, por esta razão de sermos espíritos imortais, que nós trazemos compromissos fundamentais no campo das provas e no campo das expiações. Geralmente, os nossos compromissos basilares nessa experiência reencarnatória ainda estão no campo das provas e no campo das expiações. Os compromissos no campo da expiação nos remete à necessidade de quitação dos débitos com o ontem. São compromissos sacrificiais. São compromissos ali onde nós estamos buscando nos redimir dos severos equívocos praticados no passado. Ocorre que, conforme nós devemos buscar compreender, a base, o fundamento de todas as leis divinas, o fundamento é o amor. E, portanto, quando a gente observa a questão do planejamento reencarnatório, quando a gente observa a lei de causa e efeito, que se encontra na base do planejamento reencarnatório, nós devemos buscar identificar que esta lei, ela está atrelada à lei maior, que é a lei do amor. Porque Deus, ele é de todo misericórdia e justiça. Ele não é só justiça, ele é de todo misericórdia e justiça. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque muitas vezes a gente pode ter uma visão ainda inadequada de que a gente vai pagar o mal com a mesma moeda que nós fizemos. Então, se a gente fez o mal em uma determinada extensão, a gente vai colher o mal na mesma extensão. Ocorre que o Cristo ele já nos chamara a atenção de que o amor ele é capaz de redimir uma multidão de pecados. Então, a lei ela é de causa e efeito, mas essa lei ela se encontra fundamentada no amor. Então, ainda quando nós temos muitos compromissos no campo da expiação, ou seja, aqueles compromissos sacrificiais de pagar mesmo as contas com a nossa consciência, com o nosso passado, esse pagamento ele é em conta-gotas, ele é em suaves prestações. Ele é um pagamento vinculado àquilo que o Cristo nos chamara a atenção, no sentido de que a sua lei é suave, de que o seu jugo é leve. Então, esses compromissos no campo da expiação são compromissos que nós temos condições de honrar, são compromissos que se encontram dentro das nossas possibilidades evolutivas. Ocorre que, ao passarmos por essas situações dolorosas, sacrificiais, muitas vezes, o que a gente passa a fazer? A gente passa a reclamar, a gente passa a se sentir injustiçados, a gente passa a se sentir vitimados com essas situações. Porque a gente não consegue, muitas vezes, compreender por que a gente está passando por aquelas dificuldades. E, normalmente, nós passamos por dificuldades, em diferentes áreas da nossa vida, mas passamos por dificuldades. Só que a gente não consegue, muitas vezes, compreender a razão destas dificuldades. E, ao não compreender, ao invés de cultivarmos a fé no nosso Pai Celestial, ao invés de cultivarmos uma resignação, um sentido ali de resiliência, de aceitação para com os desígnios divinos, não, a gente entra ali numa situação de reclamação, de blasfêmia, de acharmos que somos injustiçados, que estamos sendo vítimas da situação. E, ao fazermos isso, conforme nos chama a atenção o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 5º, que trata da temática da justiça das aflições, nós estaremos a sofrer à toa. Porque, se estamos a passar por dificuldades reclamando, de nada adiantará passar por essas dificuldades. Porque toda expiação ela se configura em uma prova. Então, se nós estamos a passar por essas dificuldades reclamando, blasfemando, nós vamos sucumbir na prova da expiação, porque nós estaremos ali ainda tendo uma postura de orgulho, porque é como se eu dissesse o seguinte: eu sei o que é bom para a minha vida, mas meu Pai Celestial não sabe. Então, Ele está conduzindo a minha vida de forma errada. Veja o nosso orgulho.
Veja a nossa vaidade, é como se a gente quisesse saber mais do que o nosso Pai Celestial. E como ainda estamos, portanto, a infringir as leis divinas, o que acontece? Tem que aumentar a dor, tem que aumentar as dificuldades, até quebrar o nosso orgulho, até quebrar a nossa vaidade. Então vejamos a necessidade que todos nós temos de bem sofrer, a necessidade que todos nós temos de passarmos pelas situações dolorosas diante da vida com bom ânimo, buscando extrair dessas situações sempre algo positivo, buscando olhar para essas situações e refletir: o que ela quer me dizer? Por que eu estou passando por esse conflito? Por que eu estou passando com essa dificuldade? O que ela quer sinalizar em minha vida? Então, se a gente passa por essas situações com bom ânimo, aproveitando essas situações para refletir sobre a nossa própria vida, a gente está ali extraindo as oportunidades para crescer, para amadurecer. Mas se a gente passa por essas situações a reclamar, a blasfemar, nós estaremos a sofrer à toa. E além desses compromissos que todos nós geralmente temos no campo da expiação, nós temos também os nossos compromissos no campo das provas. E aí, ao falarmos dos compromissos no campo das provas, esses compromissos muitas vezes nos vinculam a áreas que nós temos facilidades. Há áreas que nós temos facilidades, há áreas que nós temos muita desenvoltura, porque são áreas que nós já atuamos em muitas experiências reencarnatórias pregressas. Então, não são áreas, geralmente, que nós temos dificuldades. As dificuldades estão no campo da expiação. As provas, muitas vezes, nos remetem a áreas que nós temos facilidades. O grande problema é para qual objetivo nós estamos usando as nossas facilidades. Para qual objetivo nós estamos usando os nossos atributos, as nossas potencialidades divinas? Porque não estamos no nosso planeta Terra à toa. Não estamos nesse nosso querido Brasil à toa. Se estamos reencarnados, é porque temos lá os nossos compromissos, é porque, de alguma maneira, contribuímos para essa situação que aqui está posta. Contribuímos como? Não apenas com os nossos acertos, mas também com os nossos erros. Então, ao reencarnarmos, tendo a oportunidade de passarmos pelas mesmas situações que nós já passamos em tantas e tantas experiências reencarnatórias passadas, precisamos perceber a necessidade de mobilizarmos as nossas energias para uma finalidade diferente, para uma finalidade distinta, superando o nosso olhar de orgulho, superando o nosso olhar de egoísmo e mobilizando as nossas energias para o bem, para o amor. Porque será desta maneira que nós conseguiremos vencer as nossas provas. Será desta maneira que nós conseguiremos vencer a tentação do mundo. Porque prova fala muito de tentação. A prova ela fala muito das experiências que nós temos que passar em situações onde nós já sucumbimos muito. Então, nós vamos ser ali constantemente tentados. Mas não é tentados em áreas que nós temos dificuldades, não. É tentados em áreas que nós temos facilidades. Então, muitas vezes é no nosso ambiente profissional, é no nosso ambiente religioso, é no nosso ambiente familiar, em áreas que nós temos desenvolturas, que nós temos facilidades. A grande questão é para qual objetivo nós estamos usando as nossas facilidades, para qual objetivo nós estamos mobilizando as nossas energias. E aí nós vamos perceber que essa temática da saúde e espiritualidade nos remete à necessidade que todos temos de buscarmos desenvolver uma consciência tranquila.
buscarmos desenvolver uma consciência tranquila. E como vamos desenvolver uma consciência tranquila? Honrando os nossos compromissos, honrando as nossas responsabilidades, buscando o nosso bom combate, buscando aquilo que no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, que trata do sede perfeito, nos é apresentado como sendo o verdadeiro espírita, que é aquele que faz os esforços para domar as suas próprias mazelas e para ser a cada dia um pouco melhor do que era no ontem. Então, para que possamos buscar uma saúde, nós devemos buscar uma consciência tranquila. E como vamos buscar uma consciência tranquila? Nos esforçando para cada dia sermos um pouco melhor do que éramos no ontem. Mas para que possamos ser a cada dia um pouco melhor do que éramos no ontem, é fundamental, meus irmãos, que possamos desenvolver esse sentimento de espiritualidade em nossas vidas. É fundamental que possamos desenvolver essa base da religiosidade em nossas vidas, buscando observar que essas questões atreladas à realidade do espírito, elas são questões fundamentais para que venhamos a construir uma saúde plena em nossas vidas. Porque vejamos que nos nossos dias atuais aumentou muito, né, a preocupação de nós outros com a saúde do corpo físico. Então a gente vem percebendo que as pessoas vêm praticando mais exercícios físicos, a gente vem percebendo que as pessoas vêm buscando uma alimentação mais adequada, a gente vem percebendo que algumas espécies de drogas vêm diminuindo o consumo, como é o caso do cigarro. Então a gente vem percebendo que os hábitos em geral que nos remetem ao cuidado do corpo físico vem melhorando muito. Tanto assim que a expectativa de vida no último século praticamente dobrou. A expectativa de vida praticamente dobrou. Resultado desses cuidados que muitas vezes nós estamos tendo com o nosso corpo físico. Mas a preocupação com a nossa casa mental, a preocupação com a área dos nossos sentimentos, ainda é muito diminuta. Então, muitas vezes, a gente consegue ainda fingir externamente, né, hábitos salutares, hábitos positivos, mas no nosso campo interno, muitas vezes, a gente fica ali se remoendo com as nossas dores íntimas, cultivando muitas vezes ali uma raiva, um ódio, cultivando sentimentos que apenas nos causam mal. E a gente ainda tem, às vezes, uma perspectiva que se a gente está escondendo do outro, não tem grandes problemas. Só que a nossa doutrina espírita, ela nos chama a atenção para a realeza do espírito. E ela nos chama a atenção que a lei ela é de sintonia, a lei ela é de afinidade. E, portanto, aquilo que nós cultivamos na nossa casa mental, nós atraímos para a nossa vida, nós atraímos para o nosso entorno. E a nossa querida mentora, Joana de Ângeles, na sua vasta obra relativa a esta matéria, ela nos chama a atenção para aquilo que ela denomina como sendo a somatização das doenças. A somatização das doenças que é resultante dos nossos hábitos, no campo dos sentimentos, nos nossos hábitos, no campo das emoções, de forma a buscarmos perceber que se nós tivéssemos um maior cuidado com a nossa casa mental, sem sombra de dúvida, a nossa saúde seria outra. Porque aquilo que nós pensamos se reflete em nossas vidas. Ainda que, às vezes, esse reflexo ele não venha ali de imediato, mas nós vamos construindo com os nossos hábitos mentais as nossas dificuldades, que se somatizam no nosso corpo físico. E aí, nesse sentido, meus irmãos, mais uma vez voltando à temática do planejamento reencarnatório, conforme nos explica André Luiz,
fundamentalmente no livro Missionários da Luz, nós reencarnamos muitas vezes ali com as nossas tendências, com aquilo que está dentro da programação, dentro do planejamento, mas que vai se desenvolver a partir dos nossos hábitos, a partir das nossas condutas. Então, muitas vezes, nós temos ali algumas doenças que estão no nosso DNA, mas que podem se desenvolver ou não a partir dos nossos comportamentos, a partir dos nossos hábitos, a partir dos nossos pensamentos, a partir dos nossos sentimentos. E vejamos nesse sentido, mais uma vez, né, as lições do nosso mestre maior. Porque o Cristo ele nos falava que a cada um de nós segundo as suas obras. Então, aquilo que nós fazemos no hoje tem uma profunda importância. Porque, tudo bem, nós somos escravos do nosso passado, como nos diz André Luiz, mas nós somos donos do nosso amanhã. Então, as dificuldades, as aflições, as doenças, elas não são uma consequência apenas das causas anteriores das aflições, daquilo que muitas vezes a gente chama como karma, do nosso passado espiritual. Não é apenas em decorrência do nosso ontem, não. As nossas dificuldades também nos falam do nosso presente, daquilo que a nossa doutrina chama das causas atuais das aflições. Porque aquilo que nós estamos a fazer no hoje tem profundo impacto em nossas vidas. Porque nós podemos, através do amor, suavizar, abrandar as nossas dores, muitas vezes conseguir aquilo que a nossa doutrina nos denomina como um período de moratória. Período de moratória, as nossas dificuldades vão ser deixadas lá para o amanhã, porque como a gente está buscando fazer o bem, nos é dado ali um período extra de tempo para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa se melhorar, para que lá na frente a gente consiga passar por essas dificuldades mais amadurecidos. Então, o bem que nós fazemos hoje pode nos levar a conseguirmos um período de moratória, onde determinadas doenças, determinadas dificuldades são postergadas para o amanhã, quando já vamos ter condições de passar por essas situações com a nova perspectiva. Mas também o bem que não fazemos ou o mal que praticamos podem ensejar dificuldades extras, conflitos extras que não estavam dentro do planejamento. Às vezes não estava dentro da programação. É uma consequência daquilo que nós estamos a fazer no hoje. Agora, como é que estamos investindo as nossas energias? Então vejamos que a nossa doutrina espírita, ela nos chama a atenção para a necessidade de substituirmos o olhar de culpa pelo erro, de culpa pela falha, por um olhar de responsabilidade. Um olhar de responsabilidade. Onde nós vamos perceber que nós somos construtores do nosso destino e que uma vez que nós busquemos a nossa vinculação com o nosso Pai Celestial, através da prece, através da oração, através de leituras edificantes, através de reuniões como esta da noite de hoje, através do passe, nós vamos criando as condições necessárias em nosso espírito para recebermos o amparo, para recebermos o auxílio da espiritualidade amiga. E com isso nós vamos conseguindo passar pelas dificuldades, pelas tormentas, com uma nova perspectiva e vamos buscando semear o bem, semear o amor, onde antes nós levávamos conflitos, onde antes nós levávamos espinhos. Então devemos buscar substituir o olhar de culpa pelo olhar de responsabilidade, onde vamos queixar menos da vida, onde vamos reclamar menos da vida e onde vamos buscar agradecer mais. Porque será através da prece, será através da oração, será através de um olhar de agradecimento que nós vamos criando as condições necessárias em nosso espírito para educar as nossas potências da alma.
para desenvolver uma perspectiva de otimismo diante do amanhã, otimismo diante de nós mesmos, onde nós vamos, portanto, nos sintonizando com o amor que é da nossa própria criação, que é da nossa própria essência. Porque, meus irmãos, a nossa doutrina espírita, ela nos chama a atenção que para que possamos buscar uma saúde, devemos estar em paz com a nossa consciência. E só vamos estar em paz com a nossa consciência se mobilizarmos as nossas energias para fazermos o bem. Não há outro caminho. Para estarmos em paz com a nossa consciência, precisamos mobilizar as nossas energias para fazermos o bem. E aí é importante esclarecer que não se espera de nós as grandes obras. O que se espera de nós é aquilo que está ao nosso alcance. É aquilo que nós efetivamente temos condições de fazer. E todos nós temos condições de fazermos o bem. No ambiente em que estejamos inseridos, na nossa família, no nosso campo profissional, no nosso campo social, no nosso campo religioso. Compreendendo que os nossos compromissos fundamentais diante da vida estão nessa órbita da moralidade, nessa órbita do campo dos sentimentos. É nesta área que se encontram os nossos compromissos fundamentais. Isso significa dizer que nós devemos descuidar dos nossos compromissos profissionais, dos nossos compromissos que nos atrelam à lei do trabalho, que é mais vinculada a um campo de intelectualidade. Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que nós precisamos mobilizar as nossas energias nesse campo do trabalho vinculado ao bem, vinculado ao amor, onde nós vamos superar, portanto, uma perspectiva egoísta, que muitas vezes é o que mobiliza a nossa vida no campo das relações profissionais, por uma perspectiva social, por uma perspectiva em que nós vamos buscar efetivamente nos ajudar mutuamente, cumprindo com as nossas responsabilidades, cumprindo com as nossas obrigações, com bom ânimo, com perseverança, com um novo olhar diante da vida, onde vamos efetivamente reconhecer que nesse momento muito delicado, porque passa a humanidade, porque passa o nosso país, os nossos compromissos centrais são no nosso campo interior. A necessidade que todos nós temos de realizarmos a nossa reforma íntima. Porque é realizando a nossa reforma íntima que nós vamos colaborar com a mudança da nossa sociedade, com a mudança do nosso país, com a mudança da nossa humanidade. Então, precisamos voltar a nossa atenção para dentro de nós, buscando passar a nossa consciência em revista, identificando ali onde é que estão as nossas maiores fragilidades, onde é que estão os nossos maiores desafios, mas buscando olhar também onde é que estão as nossas potencialidades, onde é que estão os nossos atributos que já são relativamente desenvolvidos, onde é que estão esses atributos? Porque se a gente identifica as nossas dificuldades, identifica os nossos atributos, o que é que nos convida a nossa doutrina? Que mobilizemos as nossas energias para fazermos o bem, para desenvolvermos os nossos atributos. Porque quanto mais fazemos o bem, menos espaço vai tendo em nosso ser para as nossas dificuldades, para os nossos conflitos. Até que vai chegar um momento de que, de tanto termos caminhado no campo do bem, não vai haver mais espaço para as nossas dificuldades, para os nossos conflitos. Mas para que chegue esse momento, temos que sair da inércia. Temos que sair, muitas vezes, ainda dessas zonas de conforto, né? Onde nós queremos o tempo todo sermos ajudados, mas não queremos ajudar. E nós precisamos ajudar porque a nossa doutrina espírita nos afirma de maneira muito categórica: fora da caridade não há salvação.
fora do exercício do bem, fora do exercício do amor, não há salvação. Então, para que possamos buscar a saúde dentro dessa perspectiva que a doutrina nos chama a atenção, não é apenas o cuidado com o corpo físico, esse é um aspecto, mas é fundamentalmente o cuidado com a nossa saúde mental, é o cuidado com o nosso campo dos sentimentos, é o cuidado em honrarmos com os compromissos que nos vinculam com o nosso Pai Celestial. Porque será desta maneira que nós vamos criar as condições necessárias em nós para recebermos o amparo, a ajuda da espiritualidade amiga. Urge, portanto, que possamos mobilizar as nossas energias para sairmos da inércia, para sairmos muitas vezes dessa zona de conforto, possamos verdadeiramente buscarmos fazer o bem dentro daquilo que se encontra nos nossos horizontes de possibilidade, nos nossos horizontes de alcance, mas buscarmos fazer o bem. Meus irmãos, quando a gente vai observando o nosso desenvolvimento, no campo da ciência, no campo da intelectualidade humana, nós vamos percebendo que a ciência ela vai chegando a conclusões que a nossa doutrina espírita ela já nos apresentava há bastante tempo. Então, nós temos pesquisas muito robustas nessa área da psicologia, nessa área da psiquiatria, na área da educação, a nos falar de maneira muito semelhante à nossa doutrina espírita. A exemplo do que se identificou por um pesquisador inglês, que não é espírita, aquilo que ele denominou como sendo inteligência espiritual, ou aquilo que pela ciência muitas vezes é retratado como QS, né? Você tem o QI, você tem o QE, que é a inteligência emocional, e você tem agora o chamado QS, que é a inteligência espiritual. E essa inteligência espiritual, ela nos chama a atenção que todos nós precisamos ter um propósito diante da vida. Não estou falando de conhecimento espírita, estou falando de conhecimento na área da ciência, disso que é denominado como QS, a inteligência espiritual. Ela nos fala que todos nós precisamos ter um propósito diante da vida. E o que diferencia muitas vezes nós entrarmos em um conflito psicológico ou não entrarmos em um conflito psicológico é termos essa inteligência espiritual mais ou menos amadurecida. Porque aqueles que não têm um propósito muito claro na existência, diante das dificuldades, muitas vezes os conflitos crescem muito mais. Porque ele não consegue perceber qual é o objetivo que ele pretende a médio e a longo prazo. E muitas vezes ele se desespera. Razão pela qual a gente percebe que nesse período tão grave da humanidade, que foi esse período agora da pandemia, a maneira como nós vivenciamos a pandemia foi muito diferente. Alguns se desesperaram e outros tiveram mais calma, mais confiança. Muitas vezes atrelado a essa questão da chamada inteligência espiritual, de uma perspectiva mais ampla ou menos ampla diante da vida. Então, todos, para termos uma saúde verdadeiramente saudável, precisamos desenvolver uma inteligência espiritual. Precisamos, portanto, ter um objetivo claro em nossas vidas. Precisamos buscar uma meta. Qual é o objetivo, qual é a meta que nós precisamos buscar desenvolver? Isso a nossa doutrina espírita ela nos dá. Ela nos relembra, o Evangelho do Cristo, nos chamando a atenção que o objetivo de todos nós é darmos passos significativos para passarmos pela porta estreita que nos levará a um mundo ditoso, que nos levará a um mundo celestial. Darmos passos efetivos para sairmos dessa condição em que nos encontramos, de espíritos imperfeitos, portanto apegados profundamente à matéria, e passarmos para o estágio subsequente, dos espíritos bons,
dos espíritos comprometidos com o bem, dos espíritos onde predomina um olhar de solidariedade, um olhar de fraternidade. Mas como dar esses passos? A nossa doutrina nos esclarece, desenvolvendo em nós a caridade e a humildade, que são os antídotos para os dois grandes problemas que nós temos: orgulho e egoísmo. Então, como vamos lutar o nosso bom combate? Como vamos carregar a nossa cruz para buscarmos vencer a nós mesmos? Buscando valorizar em nós os exercícios que nos vinculem à caridade, os exercícios que nos vinculem à humildade. Porque o Cristo, ele havia nos asseverado que conhecereis a verdade e a verdade vos salvará. E o conhecimento que o Cristo nos deu, ele abre a nossa visão diante da realidade da vida. O conhecimento que a nossa doutrina espírita nos dá, na condição de consolador prometido, ela abre a nossa perspectiva diante da vida, descortinando o véu da imortalidade e nos chamando a atenção para a realidade do espírito que nós somos. Mas quando Cristo nos dissera que conhecereis a verdade e a verdade vos salvará, esse conhecimento que o Cristo nos chamara a atenção não é o conhecimento racional, não é o conhecimento intelectual, não é o conhecimento que a gente adquire com as leituras desses livros maravilhosos, né, que nos dão tantos esclarecimentos. Não é esse conhecimento. Esse conhecimento, muitas vezes, é o primeiro passo, e um passo, às vezes, fundamental, indispensável. Mas essa verdade que nos libertará não é através do conhecimento intelectual. Desse conhecimento intelectual, nós temos que partir para o nosso campo dos sentimentos, onde essa verdade que a doutrina espírita nos apresenta toca as nossas fibras íntimas e a gente passa a se relacionar de maneira diferente, a gente passa a interagir, se comportar uns com os outros de maneira diferente. Então, tem que sair do aspecto da inteligência, da intelectualidade, e partir para o campo dos sentimentos, e desse campo dos sentimentos, partir para o campo da vivência, partir para o campo da ação, da prática. Aí sim, quando nós vivermos com coerência, em conformidade com aquilo que a gente sabe que é a verdade, quando nós vivermos em conformidade com os ensinamentos do Cristo, em conformidade com as luzes que nos dão a nossa doutrina espírita, a gente dará os passos fundamentais para sairmos da condição em que nos encontramos como espíritos imperfeitos e passarmos para os espíritos bons. Nós daremos os passos fundamentais para construirmos uma saúde, porque estaremos em paz conosco mesmo. Estaremos criando as condições no nosso espírito para recebermos a ajuda dos espíritos amigos do nosso Pai Celestial. Mas para que possamos fazer isso, a decisão é nossa, porque conforme nos esclarece a nossa mentora Joana de Ângeles, o amor não nos constrange, não nos obriga a nada. O amor, ele nos convida. E esse amor do Cristo já está ecoando nas nossas consciências há mais de 2000 anos, nos chamando à necessidade do despertar, à necessidade da mudança, da reforma íntima. Então, que possamos aproveitar esse momento em que as dores, as dificuldades estão tão atrozes, para que caiamos em nós mesmos, no sentido da nossa mudança, no sentido da nossa reforma íntima, na necessidade que temos de valorizarmos as coisas mais simples da vida, de valorizarmos as nossas relações familiares, de cultivarmos as nossas relações de amizade, de cultivarmos uma perspectiva de amorosidade em nossas vidas. Será assim que nós buscaremos a nossa saúde e a nossa paz. Assim seja. Muito obrigado.
Gostaria de convidar a Amanda para entregar uma caneca ao nosso palestrante. Convidamos agora, mais uma vez, nosso seresteiro amigo para nos agraciar com mais 2 canções. Brilhe, brilhe, brilhe a vossa luz. No teu olhar eu vejo o amor de Jesus. Brilhe, brilhe, brilhe a vossa luz. No teu olhar eu vejo o amor de Jesus. O seu caminho é certo, a meta é o amor. Dê a outra face, se preciso for. Saiba que a paz você já conquistou quando abriu a porta e abraçou o amor. Brilhe, brilhe, brilhe a vossa luz. No teu olhar eu vejo o amor de Jesus. Brilhe, brilhe, brilhe a vossa luz. No teu olhar eu vejo o amor de Jesus. Lutou e aprendeu a ter paciência. Passe para o outro a tua experiência. Deus dá chance para quem quer trabalhar no caminho do bem. Você pode trilhar. É só querer o coração amolecer. É só querer a sua luz enriquecer. É só querer o coração amolecer. É só querer a sua luz enriquecer. Brilhe, brilhe, brilhe a vossa luz. Aqui, nesta casa me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, nesta casa de amor, as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muito passos, estudos e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, entrei, pratiquei o evangelho. Sim, neste pouso espiritual, conheci a vida real. Rompi de vez com o homem velho. Depois de muitos e muitas preces, palestras e a água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência.
hospital de almas, dissipando dores, transcendendo os traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nesta oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações deste lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Por isso eu canto e dou graças a Deus, secando lágrimas dos olhos meus. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar, religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, a Santa Casa Santa, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Obrigado, meus amores. Gostaria de chamar agora a Rafael para presentear nosso amigo Figueiredo. Obrigado, meus amores. Nosso muito obrigada aos companheiros de Vitória da Conquista pelo carinho. Deus os abençoe e ampare. Também agradecemos ao apoio da Federação Espírita da Bahia, FEB, da União Espírita de Vitória da Conquista, UEVC, do Conselho Regional 10, CR10 de VCA, da Loja Maçônica União e Justiça 27, e das empresas parceiras Pousada Porto Brasil, Grafimax, Rádio Liberdade FM, Mania de Plantar, Vera Salgados, Canecas, Caneca Cartoons, André Rangel, Cerimonial. Igualmente, agradecemos as pessoas físicas que colaboraram com a cantina e o bazar com toda a boa vontade. E igualmente agradecemos. Deus, ampare abundantemente a todos os envolvidos, diretamente e indiretamente, para o sucesso desse evento. A ajuda de vocês foi primordial e fundamental. Agradecemos ainda a presença e energia e vibração de todos. Lembramos que amanhã,
Às 20 horas teremos A Pandemia, Prova ou Expiação, com Matheus Lima, de Brumado. São todos convidados. Agora vamos serenar nosso coração, nossa mente, para a prece de agradecimento da noite. Deus, agradecemos por essa grande noite, onde fomos presenteados com este grande banquete de luz e conhecimentos. Pedimos, Pai, por todos que estiveram aqui conosco esta noite, tanto encarnados quanto desencarnados, o que estão aqui nesse local, e a todos que nos acompanham pela internet. Pai, agradecemos, Senhor, por tudo que os Senhores têm feito por nós. Aquilo que vemos, aquilo que não vemos, aquilo que não percebemos, mas que é tão importante e que faz tanta diferença em nossas vidas. Pai, te pedimos por todos aqueles que mais precisarem, por todos os nomes que estão em nossos corações. Pedimos também, Pai, que possamos voltar em segurança para nossas casas, que a paz reine em nosso lar, que assim seja. Gostaria de convidar a todos que visitassem nossos estandes do bazar, da livraria, bem como a nossa cantina, que tem doces e salgados com preço especial. Uma boa noite a todos e aguardamos vocês amanhã.